Boa, estamos com áudio, tudo certo. Foi legal domingo? E aí, Ficinha? Fala, Melf, tudo bem? Beleza? Legal. Legal, galera, que bom ver vocês aqui de novo. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje o tema é super legal, a gente vai falar de pilotagem de velame. Então, a gente está com o Zanelinho e com o Fissura. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouco de vocês, quantos saltos, quanto tempo no esporte, onde trabalham, essas coisas, tá bom? Show! Posso começar? Então, boa, galera. Meu nome é Arthur Zanella. Eu estou aí no paraquedismo 14 anos, né? Antes de nascer, meu pai era instrutor de paraquedismo. Então, estou nesse meio envolvido aí com aviação e paraquedismo desde pequeno. Estou com aproximadamente acho que um pouquinho mais de 7.000 saltos. E, bom, sou instrutor em todas as modalidades aí que tem no paraquedismo e outros esportes paralelos aí aéreos também, como parapente, speedfly, base jump e paramotor, enfim. Tá bom? E aí vou falar um pouquinho legal, mano, Fissura, sobre pilotagem de velame. Hoje, atualmente, eu não estou em nenhuma escola, eu optei agora, esse ano, que já era um projeto meu, em trabalhar só com coach de pilotagem de velames. Lógico, precisando aí eu faço assim, do AFF, dou instrução, enfim, mas mais voltado para isso, para pilotagem de velames e outras coisas em paralelo. Isso aí. Eu sou Maurício Prado, conhecido como Fissura, em Boituva. Comecei o paraquedismo há mais ou menos 1 ano e meio. Tenho 730 saltos e trabalho como cameraman na GoFly. Bom, desde acho que do meu 50º salto eu já me dedico na questão dos velames. Sou um dos alunos do Zanella, inclusive, de outros instrutores aí de velames. E dediquei a maior parte dos meus voos a pousos e também a parte de filmagem, né? E é isso aí. Vamos falar com vocês um pouquinho de pilotagem e é isso aí. E agradecer também a Abra pela oportunidade e pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo. Melfi, Vivi, tiozão Paulo Assis. Cara, incrível, adorei minha carteirinha e tô adorando estar aqui participando. É isso. Valeu. A aba é dos atletas e dos instrutores, cara. Não tem Valeu. partido, não tem escola. Vambora. Show. Vamos nessa. Show! Então, sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui. E aí eu quero falar com vocês o material que vocês prepararam. Vamos começar com tópicos? Como é que vocês vão apresentar isso para a gente? Vamos. Eu vou apresentar um pouquinho assim, só para a gente ter um norte, para todo mundo saber o que vai ser falado aqui. A gente vai dar uma atenção bem especial do início do skydive e deixar um norte para a pessoa continuar desde CAT B, C, D, e seja ela para diversas vertentes, seja pouso de alta performance, seja para precisão, seja só para um skydive seguro. Mas então a gente vai começar desde o aluno e explicando os porquês dos velames, as trocas e vamos em vários tópicos. Mas vai daí até um pouquinho das curvas que fica muito bagunçado do que fazer, como fazer, e eu tô assim, eu tô assado, pega esse velame, wing load, e piloto de velame, pouso fora, e vento. A gente vai dar uma pincelada bem legal. Até porque é uma dúvida, acho que de todo mundo que começa, ou de quem já está há bastante tempo no esporte, né? Todas essas questões, principalmente no começo, em relação a descer velame, o que dá para fazer, o que não dá. Aí o Zanelinha montou um script aqui perfeito, que eu achei um espetáculo. Não, imagina. E é isso, a gente vai explicar desde o início, tá? Lógico, todas as coisas que a gente começar a falar, vamos dar uma... sempre tem muita coisa para se aprofundar. Então aqui a gente não vai ter esse tempo e eu quero falar tudo, né, para dar esse norte para todo mundo e esse conhecimento. Então não tem como aprofundar em cada sessão, tá? Mas vai dar para explicar bem legal aí, depois tá aí todos os instrutores, né? Enfim, eu também pode mandar mensagem que a gente explica melhor e faz da aula e é isso. Vamos nessa, lembrando, galera, que todas as informações aqui vão ser com certeza muito produtivas para todos nós, mas é muito importante após essa conversa, principalmente com uma pessoa como Zanella, que tem uma puta experiência, inclusive internacional, representou o Brasil várias vezes,
é muito importante que quem se interessar por pilotagem de velame entenda que é muito importante o acompanhamento, treinamento, constância. É uma parte que exige muita dedicação, porque é muito perigoso caso a gente faça sem prudência, né? Com Pode ser um certeza. caminho incrível, maravilhoso, de muita satisfação, como eu particularmente adoro, até prefiro do que queda livre, mas pode Uhum. ser também um marco trágico na vida de um paraquedista. Então é importante a gente sair daqui com a certeza de que é preciso procurar um profissional, como tantos que existem, o Zanella é um deles, e vamos ter Com isso na cer- cabeça sempre. com certeza. E Show! A aí, gente também recomenda que todos os atletas procurem um instrutor, né, para fazer um curso de pilotagem. O Zanella faz esse curso há muito tempo, a gente recomenda ele também como um ótimo instrutor aí. Então legal. vamos começar, bora lá, gente. É isso. Vamos explicar aqui do início. Hoje, o porquê que a gente começa, que é uma das coisas que todo mundo fica meio perguntando, e depois que horas que baixa, isso eu vejo que está bem embaralhado na cabeça de todo mundo, né? De atletas mais experientes, inclusive, por conta do início nosso no paraquedismo. Hoje a gente começa com velame grande, tá? Com wing load relativamente baixo, e esse velame, ele é student, tá? Então ele começa com um propósito que já foi criado, a estrutura dele, para o tamanho que a gente fala aí, né? Então ele é bem lento, ele permite alguns erros que não fiquem tão agressivos, né? Então a gente começa com ele com wing load, tá? Um pouquinho baixo, né? Tanto que aluno, todo mundo sabe, a maioria que começou já que está aqui assistindo, que é até no máximo 1.0, né? Então uma média legal seria 0.7. Então para a gente começar já e não entrar muito nos assuntos, eu já vou falar um pouquinho do wing load, que é uma coisa que a galera acaba sabendo ou muito mais para frente, né? E outros também não sabem o porquê, sabem fazer a conta, mas não sabem o porquê, o que muda, né? Se eu usar o wing load baixo ou alto, o que vai mudar, né? Então, de antemão, a gente vai falar sobre o wing load. Ele é realmente o peso que você está exercendo sobre a sua asa, tá? De voo, né? Então, a gente tem uma forma isso de calcular, depois a gente pode passar com mais detalhes, mas o que significa que eu quero passar para vocês? Independente eu tenho wing load de 0.7, eu tenho wing load de 1.0, eu tenho wing load de 2, eu tenho wing load até o meu de competição de 3.3. O que interessa você saber isso? Você interessa quanto mais você pôr um wing load no seu velame, não interessa se ele é student, se ele é intermediário, se ele é avançado, se ele é profissional, ele vai ficar muito mais ativo, você vai estar com um peso muito maior, e dentro das células a gente vai estar com uma pressão bem maior, tá? Então você vai potencializar sempre o seu velame, tá? É como se você turbinasse seu carro. Então você utilizar o wing load alto é aquele no carro que você vai dar para dar um upzinho nele. Então ele vai ficar muito mais arisco. E um student também. Então o wing load a gente começa também no student com wing load razoável ali de 0.6, 0.7. E uns alunos um pouquinho mais experientes vão deixando perto de 1.0. Tá? Então isso a gente trabalha com isso. Zanella, desculpa, perdemos um pouco do seu áudio. Perdeu e saiu aqui que entrou uma ligação. Então, o wing load, mesmo sendo para um student, para um velame de aluno, se eu botar 2.0 nele, ele vai ficar mais agressivo. E aí vai da minha experiência para eu estar voando esse velame. Então, a gente, né, como aluno, e que as regras para a gente... Existem essas regras como a lei em qualquer país, para que a gente tenha como controlar essas pessoas. Lógico, tem as pessoas fora da casinha que conseguem, que aprendem mais rápido, que são mais espertos, mas a gente tem que enquadrar todo mundo para que seja seguro o esporte, né? Então, serve um wing load, a gente fazer esse cálculo e ele vai aí deixar você mais um pouco tranquilo dentro da sua experiência. E esse wing load não quer dizer nada também, só uma das ferramentas que a gente utiliza para poder enquadrar esse atleta. Então, não quer dizer que você passou de categoria que você vai poder aumentar o seu wing load. Ele é uma referência, né? Isso é muito importante, gente. Então, é isso que eu quero falar aqui das trocas de velames,
que a galera acha que é muito... Ah, mas eu sou CAT-C, eu tenho um Wingload de agora de 1.39, pô, tem até em cima, né? O 1.9 até sabe Deus onde, e o CAT-B também se enquadra muito por isso, porque a regra diz, então eu posso. E às vezes você não está preparado para isso, né? Tem algum comentário, professora, sobre isso? Sim, exatamente. O Zanella explicou muito a questão. A gente observa em muitos casos a vontade, às vezes, de aumentar, porque realmente o velame ele fica muito mais atrativo, a pilotagem, ele fica muito mais reativo, as curvas, tudo que você faz no velame ele fica muito mais emocionante no paraquedismo, mas, obviamente, como o Zanella citou, ele pode se tornar uma arma perigosa na mão de uma pessoa que não tenha passado por certa adversidade, e é por isso, então, que tem que ser respeitado essas regras, né? E, sobretudo, e acima das regras, a individualidade da pessoa. Não é porque ele é CAT B, C ou D que ele está apto a voar aquela vela ou aquele wing load. Aí vai muito da individualidade de cada atleta, né? Justamente. E aí a gente puxando um pouco a responsabilidade e a orelha para nós mesmos, né, instrutores, é uma das coisas que a gente drive, né, no paraquedismo brasileiro muito mais voltado para queda livre do que para pilotagem de velames. Então, às vezes, a mudança de categoria é muito mais voltada para o que ele sabe em queda livre do que ele sabe para pilotar velame. E, na verdade, né, todo mundo sabe que o risco todo está na pilotagem de velame, está em panes e anormalidades, e a queda livre passa batido, é o mais tranquilo, assim, entre aspas, né? Lógico que grandes formações, vários outros tipos de manobras, tem que ter bastante experiência e atenção, mas a pilotagem de velame já desde o início no início até bem um pouco legal, mas depois vai se perdendo aí no meio do caminho, CAT A, B, e não é uns requisitos para transição. Né? Então a gente tem que cruzar mais, né? É legal a gente falar disso, que a gente vê bastante CAT B com wing load fora, né? Então a gente tem o lado do cara ousado e a gente tem o outro lado, não querendo ser sexista, mas as mulheres naturalmente têm mais dificuldade na navegação. Sim. E a gente tem lá na pista de progressão que tem que pousar de pé, e a gente tem pessoas que realmente não têm ainda não tem essa habilidade, né? Mesmo tendo a quantidade de saltos. Justamente, isso é bem legal, porque acontece muito com pessoas leves, tirando, mulheres são a maioria, mas principalmente com, também tem, enfim, tem pessoas que são leves e são no mundo, mas a maioria são mulheres, e aí acontece que, isso é muito legal, que acontece que a pessoa fica dentro do wing load, mas tem um velame já super pequeno. E o wing load, gente, não tem nada a ver. Se eu tiver 1.0 e te der um Petra, para você saber, é um velame de competição, de pouso. Então, eu te der esse velame, você está 1.0. Você não vai poder usar no aluno, que ele não é student, óbvio, mas vamos supor que você fosse um CAT-B com 1.0. Você não vai usar, você não tem experiência nenhuma, mesmo que ele seja um wing load super baixo. Tá? Por mais que você esteja dentro do wing load. Então, tem a performance de cada velame, isso é uma coisa. E, mesmo sendo um student, a gente vai, ou um velame, mas que seja ali intermediário, um sabre, por exemplo, né? PD, a gente vai chegar num momento que você pode estar com esse velame, mas você está com um velame, um 170, você está com wing load baixíssimo, vamos supor de 0.5, porque você é muito leve. Você fala, nossa, eu tenho que ter um 120 para eu voar no wing load legal, de 1.2, por exemplo. E a pessoa CAT-B, ela pode usar 1.3, tranquilo, e aí ela vai e pega esse velame. Só que aí a gente entra nessa outra aula, que teria que aprofundar um pouquinho para explicar o porquê das coisas, mas a gente chega num versus wing load, por mais que ele seja baixo, numa área de um velame bem pequenininho. Então ele vai ser agressivo, mesmo com wing load baixo, ele vai mergulhar, ele vai perder altura, ele vai vir mais rápido, ele vai ser mais responsivo, mesmo sendo wing load baixo. Então, qual que é o certo? Infelizmente, para essas pessoas que são leves, tá? Elas têm que voar em condições de vento legais para elas ganharem experiência. Então, fala assim, poxa, a mulher voa meio-dia lá, assim, porque pega um vento turbulento e o velame tem um wing load baixo e fecha um pouquinho, e aí ela despenca no flare,
e aí ela fala, nossa, eu tenho que ter um velame melhor, meu wing load está muito baixo. Não, você não deveria estar voando nessas condições. Então, como a gente já disse, a gente tem uma margem que já foi criada desse wing load, né, para as regras, só que imagina se a gente cria táticas também para cada tipo de peso, não dá. Então, a gente precisa muito do bom senso de cada um, que nesse dia você não pode voar. Tá? Então, isso a gente, por exemplo, no voo livre, que é de parapente, montanha, speedfly, que seja, a gente tem muito isso. Não pode você tá tudo dentro da regra e querer voar, mas as suas condições físicas, o seu conhecimento ainda não propõe isso. Por mais que seja para clássico ou para aluno, por exemplo. O vento está fraco, mas a gente está com térmica, o vento está girando, a gente tem um monte de outras situações, mas o vento está fraco. E aí você pega um wing load muito baixo com o student, realmente ele vai pegar, pode dar uma orelhada, pode fechar um pouquinho, e aí despenca no flare, e aí a pessoa acha que tem que descer de velame. Aí ela desce, em umas condições vai bem, depois em outras se dá mal. Então tem que prestar bastante atenção nisso também, por favor. Como o Zanella também citou aí, muito felizmente, né? Ele citou um tipo de velame muito importante também a gente saber aproveitar esse tema trocas de velames, saber a vela que a gente está usando, a vela que a gente vai usar. Alguns velames trabalham bem em determinados tipos de wing load mais altos ou mais baixos, depende da vela, porque a vela precisa se manter pressurizada naquele ponto perfeito para determinado voo, para determinada condição, né? Então, só acrescentar esse tópico também, o wing load, ele pode ser um fator determinante para você usar também aquele velame, por aquele velame estar dentro daquela faixa de wing load. Por exemplo, você nunca vai poder usar um velame de competição com wing load muito baixo, né, Zanella? Com certeza. Se eu estiver errado. Com certeza. E aproveitando esse tópico aí para também acrescentar essa. Isso. Só queria incluir também que tem algumas perguntas rolando aqui no chat. Então, se vocês quiserem perguntar, deixa lá, que a Abra responde, a Sky Radical Alunos também responde e a gente também responde. É isso, vamos vendo. Então, assim, galera, resumindo, tudo que eu estou te falando é dentro para ter um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de ajuda na hora de vocês estarem querendo trocar de velames. Mas, vamos resumir, puxa, mas é muita informação, muita... Pô, não dá para eu gravar, tem muito conhecimento realmente que eu tenho que aprender. Tem bastante coisa. Mas, para resumir tudo isso, uma troca segura de velame, que eu brinco bastante, até eu já falei bastante isso com Fissura, e com outras pessoas, é claro, mas é o seguinte, hoje a gente começa com um student, com um velame bem lento, velame tranquilo, inclusive um velame que é o mesmo tamanho que a gente pratica o base jump, é o melhor velame, então as pessoas estão, se você pudesse, porque aquelas pessoas que querem fazer o base jump, tem que sugar, quanto mais sugado um student, é melhor para você fazer um base jump, tá? Porque são velames assim, o meu base jump é 282 pés, é grande, outra concepção, enfim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pousar no alvo, tá? E de pé. Isso, o alvo, a gente não precisa ficar sempre com alvo, por exemplo, você já passou na categoria de aluno, que ali você está sendo supervisionado pelos instrutores, quais velames, em quais condições climáticas você vai usar. Às vezes tem alteração, às vezes você vai estar no 260, daqui a pouco no 240 e depois volta para o 260. Então, isso é o instrutor que vai fazer perante quando você for aluno, tá? Mas depois que você sai de aluno, você vai começar a ficar mais num velame só. E aí você vai fazer uma brincadeirinha que vai sempre deixar você com segurança nas suas trocas de velame. Perdemos o Zanella aí. Boa. Voltando. Aí. A brincadeira que eu faço é o seguinte. Você vai determinar um lugar de pouso quando você chegar na sua drop zone no primeiro do dia. E aí você vai falar, poxa, eu vou pousar no alvo hoje. Todos que você for fazer, você tem que acertar o alvo ali de raio de 20 metros, tá? Aí amanhã você fez 3 saltos. Aí amanhã você volta para a área e você fala, hoje eu não vou no alvo, eu vou aqui. E aí você vai fazer os seus 2 saltos, seus 3, o seu dia, vai pousar nesse que você determinou. Aí você vai acumulando. Você tem que ser criterioso com você mesmo, né? Então, assim, se você pousar 20 vezes consecutivos, ou seja, pode ser em dias, lógico, totalmente diferentes. Inclusive, você pode levar até meses para completar isso. Mas se você, consecutivo, no alvo que você determinou
no máximo num raio de 20 metros, você está apto a mudar de velame. Se infelizmente no 19 você errar, você volta a conta. É uma brincadeira que você volta lá do zero e aí começa de novo. E com certeza, eu ponho você de olhos fechados, com certeza se você fizer isso em 20 saltos consecutivos, está muito mais que apto a você trocar de velame, porque você vai pegar diversas condições climáticas, enfim, tal, tá? E aí fazer a troca padrão que a gente tem, que é 20 pés, né? Você desce 20 pés e mantém o mesmo tipo de velame, tá? E caso você vai trocar de marca, você vai trocar de modelo de velames, aí a gente mantém, você usa um 200, você mantém um 200, faz um pouquinho de salto para se adaptar e aí depois desce os 20 pés, tá? Porque esse é o mais correto da troca de velame. E aí engloba o que a gente está falando, você nunca vai estar ultrapassando nenhum limite e vai chegar bem consolidado lá na frente em relação a pouso, tá? Ozan, talvez Certo? valha a pena falar. Ozan, me corrija se eu estiver errado. Talvez valha a pena para o pessoal que tiver um pouco mais avançado. Estou vendo alguns aqui. É muito interessante também se você estiver pensando em descer o seu velame para a mesma asa que você já está usando. Às vezes faz um saltinho com peso, com um pouquinho mais de peso, você já vai sentir essa diferença de pegar uma vela menor, né? E aí quando Sim. você trocar essa vela, você já vai estar adaptado, porque é o mesmo padrão de voo, você já vai estar Sim. quase perto daquele wing load que você vai descer. Pode ser também uma estratégia interessante para o pessoal que já está mais avançado um pouco, né? Sim, com certeza. Isso eu deixo mais para a galera que já faz pouso, até porque entra você botar peso, entre umas outras questõezinhas, mas do outro mundo também. Você tendo uma aula para isso ali, de você acrescentar esse pezinho e tal, zero erro, tá? Mas é uma boa, é bem legal. Uma das coisas que a gente fala para o pessoal aí, quando tá trocando de velame, a gente espera um dia com um pouquinho mais de vento para ele experimentar uma asa menor, porque a gente sabe que isso vai ajudar no flare e vai acabar dando um pouco mais de segurança para ele. Legal, legal. A gente até vai falar um pouquinho mais para frente aí dos ventos, aí vai ser isso aí mesmo, legal. Legal, deixa eu aproveitar e perguntar para a galera aí, a gente tem bastante gente aqui online. Alguém aí tem carga lar fora do previsto? Está com uma carga lar muito baixa? Como é que está a carga lar da galera aqui? A minha está próxima de aluno, que a minha frequência é baixa. Quanto, Karina? Eu não sei quanto que é, não. Eu sei que toda conta minha cai na de aluno. Vamos fazer então a sua conta aqui, vai. Tá afim? Pode ser. Peraí que eu vou pegar a caderneta. Me fala qual que é o velame que você está usando. Peraí que eu vou olhar aqui que nem de qual eu sei. É muito legal, gente, a gente sempre saber o nosso wing load, o tipo de velame que a gente está usando para o pessoal que está começando agora. Obviamente que o pessoal que tem mais saltos, eles vão estar com isso na cabeça, né? Mas é muito interessante. Toda vez que a gente for usar o nosso velame, a gente saber o que está em cima da nossa cabeça, como a gente está, como a gente saiu para esse salto, né? Fala aí, Karina. O meu wing load é sem peso 1.16 e com peso 1.26. Eu sempre trabalho nisso aí. Qual peso você diz, Mauro? Não, eu ponho cinto de peso. Né? Põe o cinto, ó, legal. Já trabalha nessas duas. Como eu flutuo muito, que eu tenho pouca selatura. Certo. É um recurso legal, né? Certo. Ajuda a selar, né, o pezinho. É. Vamos lá, Karina, me fala. E para descer na mesma velocidade que o Rafão, que eu salto com ele, força. Vai, Karina, qual que é o velame que você está usando? Aqui é o Manta 200. Qual? Manta 200. Tá, agora você me fala o seu peso equipada. Não, o seu peso normal, a gente faz aqui. 54 quilos. Quanto? 54. 54, tá. Pode pôr uns 10 quilos de equipamento, Zanelinha, Vivi? Pode, no dela são 200, né? Isso. Então, pode pôr até 12 a 15 quilos. Isso. Ó, aí você tem um wing load de 0,7. Como a gente faz essa conta? A gente faz o seu peso vezes 2,2 para transformar a unidade de medida de quilos para libras, correto? Isso. E depois a gente divide pelo tamanho da sua asa, que são 200 pés quadrados. E daí você tem o wing load, no seu caso 0,7. No caso do Maurão Nem sei. 1,16. Você falou o peso dela mais o equipamento, né?
Isso. É o Peso peso total. total. Peso Isso, total peso do, do voo. do voo, né? Que Isso, está peso total. gerando o peso na asa. Um procedimento que eu geralmente pergunto o Levi, né? Eu peço orientação dele para trocar de velame e tudo mais. Aí ele sempre fala, faz o primeiro salto do dia, vamos ver como é que você vai fazer o seu pouso. Dependendo do seu pouso, a gente troca ou não, para ver como que eu saio, Como é né? que você tá? Isso, ele, Até mandar um isso. abraço aí pro Levi, né? Foi um dos meus instrutores aí no meu curso de bola. Legal. É isso. Cadê a Vivi? É Vivi isso tá aí. O Levi tá Eu aqui. tô aqui. A gente, Aê. de acordo com o script do Zanella aqui, a gente também vai falar daqui a pouco de pilotagem ativa, vai falar de ventos, de posicionamento no harness. O que é o harness? É o nosso container, é toda a parte que a gente pode também pilotar o velame com ele. E vamos falar um pouquinho de ações que levam a pré-stall, stall. Zanelinha preparou uma aula show. Só um minutinho antes da Aê. gente continuar, o Israel fez uma pergunta aqui. Fala aí, Israel. Bom, a minha pergunta é a seguinte: o que vocês consideram um downside seguro para atletas mais experientes? Ainda trocando de Boa. asa. É o mesmo, o seguro vai ser sempre o mesmo, tá? Independente se o atleta é experiente ou ele é novato, vai ser sempre os 20 pés mínimo, tá? Então, por exemplo, você no máximo, aliás, né, você descer os 20 pés, esse é o máximo que você descer numa troca, e aí mantendo a mesma performance do voo, ou seja, você está vindo de um JVX da Icarus, que é um cross-race, você vai manter ele, o JVX, e descer no máximo 20 pés. Entendeu ou não? Entendi. Assim, porque o que eu ando fazendo normalmente, futuramente eu vou descer vou mudar de asa e também diminuir o wing load, diminuir o tamanho Diminuir da o tamanho. É. Tá. Eu Entendi. tô chumbando, tô colocando perto de 6 quilos para ficar no wing load parecido com a próxima asa, só que assim, é uma outra asa, né? Vou sair de um Você vai Safari mudar. pro Safari. Entendi. Então, Aí qual que seria o ideal? Primeiro de tudo é você estar pousando onde você quer com o Safari, tá? Que é naquela brincadeirinha dos 20 pousos altos consecutivos, você pousar onde você quer. Esse já é o básico. Então você está com isso daí, isso assim é fazendo o que você faz. Se é um pouso padrão, A, B e C, beleza e flash, se é brincando com os tirantes, se é fazendo 90 graus, 180, 270, não interessa. Isso é pousando do jeito que você pousa e que você vai manter esse jeito para o próximo velame, né? E vai começar de novo. Então, essa é uma coisa. Qual que seria o ideal era você pegar emprestado um velame ou alugado, um velame do mesmo tamanho. Acho que a gente perdeu o Zanella. Ou eu... Ah, tá. Perdemos o Zanella por um tempinho. Eu acho importante o Zanella continuar esse papo, né? E eu não me meter muito, porque, inclusive, eu recentemente passei por muitas trocas, muitas delas foram bastante agressivas, e o Zanella me orientou, o Kalai me orienta, alguns outros instrutores. Mas eu acredito que nessa fase que você está, Israel, é muito importante você ter um coach, um instrutor muito bom por trás das suas decisões. É muito legal o que você está fazendo. Eu, como teu companheiro, como atleta, né, te aconselho isso. Parabéns pela atitude e acho que aí é o Zanella mesmo que pode falar isso com você, com bastante propriedade e com sabedoria, né, nesse caso. Porque, sendo sincero com você, às vezes o que se aplica, o que é muito bom para um, pode não ser para outro, e o instrutor sabe disso. Zanelinha, estava falando de você agora. Boa, E é isso aí. você que tinha que continuar esse papo, porque você é a pessoa mais apta para falar, principalmente nessa fase mais... Ixi, caiu de novo. Tá aí, Zanella? Principalmente nessa fase que é um pouco mais complexa, né? Onde o Israel já tem performance, então é muito importante que seja uma pessoa com a experiência e nível do Zanella, né? A gente não pode... Não é porque a gente às vezes está voando umas velas menores que pode falar para outras pessoas, que é o meu caso, né? Não posso falar. Sim. Mas aí, rolou alguma pergunta quando eu saí? Não, a mesma coisa, que eu expliquei? só você continuar. Tá. Então, assim, eu não sei de onde parou.
que eu dei uma bugada aqui. Tive que desligar e ligar. Talvez alugar uma asa. Isso, aí você pega emprestado ou aluga uma asa do mesmo tamanho. Por exemplo, você está com um Safari 129, você pega um Crossfire 129, faz uns 5, 10 saltos com ela. Se você estiver bem nesses saltos, aí você faz o downsize para o Crossfire que você quer. Tá? Que eu ali respeitando aquele máximo de 20 pés. Tá? E aí você pousando, você vai ver que é difícil, é uma troca bem tranquila quando a gente pousa onde a gente quer. E isso é muito legal, porque uma coisa é dentro da área e uma coisa é fora da área. Eu brinco bastante, assim, quando eu falo com a galera, poxa, vai saltar de balão, vamos supor, né? Aí a pessoa fala assim, eu tô com o meu velame, eu não vou no balão, vou pegar uma... Não, então você não tá nem apto a saltar com o seu velame. Porque se você não pensa assim, se você pousar fora, você vai morrer com o seu velame, então você não era nem para estar saltando com ele na área de salto, entendeu? Então eu vou de olho fechado com o meu Petra, inclusive fiz um salto aí de balão com o meu Petra, e eu nem sei onde eu vou pousar. Mas por quê? Porque eu sei que eu tenho a total confiança onde eu vou colocar ele. Né? Lógico, se você está numa transição de início, tudo bem, mas às vezes você já vê pessoas que estão saltando há muito tempo com um velame, e aí falar, nossa, se eu pousar fora eu tô fodido. Então você não... Porque não põe realmente onde quer o velame, ou seja, não fez as trocas seguras. Se você vem lá de trás, trocando certo, por mais que o seu Crossfire seja novo, você vai colocar onde você quer. Porque não E muda tanto acontece assim. de pousar fora. Acontece mesmo. Acontece muito, né? Não Em poucas Boituva é vezes. mais difícil de acontecer, né? Eu não sei É mais qual a visão de tranquilo. vocês. E inclusive as áreas são muito boas de pousar fora, né? Mas, Então, por isso ajuda. exemplo, agora para ajudar a ilustrar tudo que o Zanella falou, eu, por exemplo, no meu primeiro salto com o downsize e trocando o velame, eu não estava no Brasil, eu tive que pousar fora. A minha primeira experiência com crossbrace, eu tinha 200 e poucos saltos e eu tive que pousar fora, cara. Era um vento que eu nunca tinha pegado na minha vida. Aí a inexperiência, né? De eu pegar aquela vela na minha cabeça, uma coisa super legal. Eu fiquei brincando. Olha, a falta de noção, né? E quando eu me vi numa situação onde eu estava totalmente na negativa, não ia chegar na área e tive que pousar fora. Então acontece mesmo. Principalmente nessa fase aí, onde a gente acaba não tendo total noção, né? De algumas coisas, de algumas variáveis de vento. Justamente. Muito importante. Valeu, galera. Imagina. Valeu, obrigado vocês, Rael. Bom, acho que podemos continuar. Manda a bala aí. Então, beleza. Aí, eu estou vindo já desde os velames grandes, tá? Dos velames de aluno. Então, a gente falou um pouquinho sobre as trocas seguras e tivemos que falar um pouco também do wing load. Lembrando que nada aprofundamos como deveria ser, mas por conta do nosso script aqui, dá tempo de a gente falar tudo, tá? E aí a gente vem nesses pousos no alvo, tá? Uma dica que é nesse pouso do alvo que eu gosto de falar, a gente primeiro, antes de tudo, é pousar no alvo. E como isso? Com o padrão, com o pouso A, B e C, tá? As alturas, elas são variáveis, elas trabalham. A gente dá uma referência para o aluno, para ele não ficar perdido. Então, ele tem uma referência e um aprendizado desde o primeiro salto. Se o rádio tiver falhar, ele sabe o que fazer e como fazer, tá? As alturas, elas acabam um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo das condições do vento, tá? E aí, vamos falar um pouquinho para a galera assim que ainda aluno, mas já um pouquinho mais avançado, que está tomando conta mais do seu pouso, aprendendo mais e velames grandes, tanto com os velames menores, mas são pousos no alvo padrões, tá? O A, B e C. Uma das dicas que eu dou é que isso a gente utiliza muito na precisão, ou seja, saltos desde precisão, aqueles que pousam no colchão, que o militar usa muito, né? Essa competição hoje é muito tradicional no militar, até demonstrações, ou realmente que você queira pousar num alvo bem pequenininho e tal. Então, a gente tentar mostrar aqui para vocês, a gente não pode ir muito longe do alvo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está perto de alguma coisa, a gente tem uma noção muito maior da metragem. Então, por exemplo, você olha na sua cama, você imagina, ela tem 1 metro, ela tem pouco. Você olha um quarto, você olha
o espaço de qualquer coisa, tudo que é poucos metros, a gente consegue acertar um pouquinho com mais precisão, tá? Quando está muito longe, você olha do outro lado, assim, no horizonte, você fala, quantos quilômetros tem daqui lá? Você já começa a perder essa referência, tá? Quantos quilômetros tem daqui o pedágio, daqui em algum lugar, e você vai olhando, quanto mais longe for a distância, é mais... Tá um barulho grande, aí parou. É Ou era eu, desculpa. mais... Imagina, quanto mais longe a gente for querer calcular alguma metragem, é pior, né? Tipo um prédio baixo, a gente imagina, tem uns 20, 30 metros. A gente vai acertar, mas agora um prédio alto, você começa a errar cada vez maior. Então, isso serve... Aqui eu desenhei, deixa eu só terminar aqui um pouco o desenho. Ó. Voltando, aí. Ó, isso aqui, tá? Podemos deixar nessa posição aqui para vocês verem. Se eu estou vindo do meu ponto A para o meu ponto B e eu vou muito longe nessa lateral, ou seja, essa distância daqui do alvo paralelo, eu estou gigante, fica difícil eu saber, eu entro ou não entro, eu vou ficar alto ou vou ficar baixo. Quanto maior essa distância, mais difícil a gente vai ter a precisão, tá? Por conta disso, por conta de saber a distância que a gente está dele. E, lógico, que a gente vai estar vindo por cima, então já tem essa rampa para a gente calcular. Então é normal a gente pegar e dar uma travada nessa altura aqui, ó, e nessa distância atrás do alvo. Se trabalha muito na precisão isso. E a gente passa mais ou menos a 100 metros do alvo, tá? Então 100 metros lateral e 100 metros para trás. E aí vai variar bastante em relação com o vento, você pode aumentar essa altura ou diminuir, ou ficar mais perto do alvo, tá? Então, mas essa é uma dica que é legal, porque quanto mais longe a gente fizer, o alvo tá ali. Vamos supor quem conhece Boituva. E você vai lá por trás da Castelo, fica muito longe para você falar, eu vou agora, vai dar certo, vou parar, o vento vai me parar, você que a gente no início está aprendendo. Então, quando a gente está mais próximo, a gente fica nítido. Puta, se eu entrar agora, é óbvio que se eu entrar agora, eu vou passar por cima do alvo. Então, é muito mais fácil a gente saber entro ou não entro, né? Viro ou não viro. E quando a gente está longe, a gente acaba virando e aí descobrindo depois que ficou baixo, que é o pior dos casos, ou que ficou alto e passou tudo, né? Então, para acertar bem o alvo, é legal a gente ficar perto dele nessa questão. Lógico, isso aqui foi só uma dicasinha assim, tem que aprofundar bastante, explicar onde vai ser o ponto de espera e tal, e as alturas e com vento, enfim, mas tem bastante variáveis. Mas quanto melhor, sempre quando você está num limite ali de 100 metros do alvo, também nem um coladão e nem muito afastado. Passar do lado aí uns 100 metros. Aí a gente começa a ter bastante, e aí você vai ter esse padrão, e você vai pegar as condições climáticas desse dia e falar, olha, esse dia foi assado, esse dia foi assim, e cada hora você vem de um jeito, fica mais difícil para você evoluir. Legal você falar isso, Danelinha. A gente lá na escola geralmente usa 1.600 e 300 de altura, né, para o ponto ABC. Os militares, eles já têm outra abordagem, geralmente eles usam 600, 400 e 200. Então, o ABC deles é bem mais curto e mais próximo do alvo. Isso. Então, aumenta a precisão por um lado, mas também diminui a margem caso você tenha um erro. Você tem menos margem de sair daquele local que você está. Para o pessoal que está começando, não sei se é tão indicado categoria I, assim, diminuir muito a altura dos pontos, né? Isso acho que é legal, mais pessoal mais experiente. A altura não vai diminuir, entendeu? Principalmente esse lateral, é 1.600, 300, padrão. Só que essa passada lateral do alvo, é legal passar a 100 metros e não passar lá na PQP, tá? Aí o que você vai girar lá atrás vai depender de vento, a distância. Aí você pode até dar uma esticada nos 100 metros traseiras do alvo, né? E quando você for aprendendo recursos de pilotagem de velame, você vai poder girar o mesmo 100 metros atrás e começar a brincar com os recursos que você tem para não passar o alvo, né? Ou não ficar atrás do alvo também.
com problema de conexão na internet aí, galera. Estamos com problemas técnicos aí. Tá. Olá, Mas voltamos. enfim, galera, foi só uma dica aí pra gente do pouso no alvo. Por que isso? Eu já digo isso. Porque quando você for pousar fora, você não vai passear, não é o seu padrão. Você não vai lá longe para ter que pousar fora num pasto ou num campo de futebol. Você vai ficar mais no entorno, mas você também não pode colar nele. Então você tem que ter um padrão, já desde o início, essa distância lateral que você vai passar do seu alvo. Cada vez que você cada dia que vai, você passa sempre naqueles 100 metros, faz uma vira, pô, com esse vento, pousei aqui, passei um pouquinho, você começa a ter referência. Se você cada hora vem daqui, aí depois vem daqui, aí depois vem daqui, aí vai ser mais difícil. E aí o dia que você pousar fora ou uma outra situação um pouquinho mais complicada vai te pegar de saia justa aí. Você vê que falar com o Zanella, eu acho que até para quem é instrutor é um espetáculo, né? Porque é sempre um Imagina. aprendizado, cara. Eu gosto bastante. Boa, vamos lá. O pouso fora, né? O pouso fora demanda muita pilotagem de velame, tá? É saber a decisão, primeiro, de não chegar na área, e quanto mais você se antecipar, quanto mais alto você se antecipar para chegar à conclusão de que vou pousar ali fora da área, mas vou ter tempo para me preparar naquele pouso, né? Então, é melhor. E aí, tudo vem naquela escadinha que eu estou falando. Se lá atrás você pousa aquelas 20 vezes consecutivas com o seu velame no alvo, você está sempre treinando o alvo e não tipo, acabou a queda livre, acabou o skydive, agora tenho que só pousar, e, tipo, interessa onde, pousei na área, tá bom pra caralho. Não. Se você sempre forçar o que você evolui na queda livre, você dá essa dedicação pro pouso, você vai melhorar muito e o seu skydive vai ficar muito mais seguro no lance de pousar aonde você quer. E principalmente fora da área, né? É isso aí, total de acordo. É isso. Legal. Deixa eu aproveitar que a gente tem gente do Brasil inteiro aqui com a gente. Quem tem uma experiência aí de pouso fora que pode contar pra gente? Pode ser um bem chocante. Bom, a pergunta mais simples. Quem não tem uma experiência de pouso fora? Bela. Deve ser. Eu, por causa dos Big Waves, tenho bastante. Eu nem vou comentar E aí, dos meus também, não. E como que são esses bastantes aí? Foram todos tranquilos? Todos você conseguiu encontrar uma área de escape boa? Não, foi Passa a experiência aí pra gente. sempre foi tranquilo, porque assim, sempre foi, né, sentido área, nunca sentido cidade, né? Então sempre foi no pasto, no canavial ali. Em Boituva mesmo, né? Para quem não conhece Boituva Boituva, mesmo. a gente tem a cidade muito próxima da área de pouso e tem a Castelo Branco que separa, né, a cidade da nossa área de pouso da Drop Zone. Então é muito importante o pessoal que não conhece Boituva saber aí que a gente tem uma puta de uma área de escape, né, ao lado da Drop Zone. Mas a gente tem a cidade do outro lado, que pode ser um fator bem complicado se a gente for parar lá. Mas então foi tudo bem. O meu mais chocante foi num lançamento que a gente ficou bem para fora, que a gente pousou próximo à entradinha ali da estradinha que vai para a área mesmo, né? Que ali tem uns morros muito fortes, né? Aí tem um desnível legal. Muito próximo de um morrinho, né? Tipo, tive que levantar um pouco a perna, porque senão ia bater, né? Sim. Mas é por falta de conhecimento do terreno. Sim. Isso é bem legal também, galera. Enquanto vocês vão subindo no avião, vai olhando e tal.
principalmente que tem em volta. Hoje a gente tem várias ferramentas aí, o Google, tem relevo, tem satélite, né? Dá para ver bem, assim. E nunca é demais. Sempre quando a gente vê, sempre vem uma coisa nova. Aparece um fio do nada, aparece uma construção. E na hora isso é... Oi. Posso fazer um adendo aí sobre pouso fora? Pode sim, com certeza. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? A gente está saltando muito de balão aqui, Paraná, né? Curitiba. Aqui, sim. Porque a gente está sem avião, né? Beleza. Uhum. Então, pô, já tem 30, 40 saltos de balão aí. O que acontece aqui, cara? A gente está numa transição aqui de Planalto, primeiro, segundo Planalto, entre Curitiba e Ponta Grossa, beleza? E é dali que decola o avião, ou balão, desculpa. O balão. Quando a gente vê a área de pouso restrita fora, beleza. Aquele planaltão lá de cima, aquela área, aquela colheita legal pra caramba. Quando a gente vai pousar, a área é totalmente irregular. É uma montanhazinha, tem um aclive, declive, é bem complicadinho, sabe? Algumas pessoas até se machucaram. Então, acho que valia um grande adendo para todo mundo aí com questão a pouso fora. Quando você olha de cima uma área, ela parece plana, super bacana. A gente sempre busca aquela colheita com mais área de terra e não busca área verde, né? Perfeito. Quando vai chegar, o terreno é bem irregular. Eu acho que valia um adendo para o pessoal nisso aí sobre essa irregularidade na área de pouso. Eu acho que é bem legal isso. É bem legal. Na verdade, assim, eu já voei bastante nessa questão até do balão, mas do paratrike também. Inclusive, tipo, viagens longas, né? Eu já fui para Castro, daqui de Boituva, com um paratrike. E às vezes pouso em lugares que eu nunca vi, enfim, né? Eu já vi muita demonstração também, bastante, sim, aquela coisa de escolher o verde escuro, escolher um pouco mais terra e sempre ter surpresas, né? Em todas as questões. Às vezes terra é várias montanhas e tipo, você nem vê, que pareceu aqui reto. Aí o verde claro também, né? Você às vezes chega assim, já vi verde claro até de árvore, inclusive, que nem é bem difícil, mas já vi. Que na verdade é verde escuro. Já vi verde escuro achando que era árvore e era soja, e fui aprendendo, né? Muitas coisas, né? Mas se tem oportunidade, não tem muito que fugir disso, principalmente se você tipo, vai no balão e vamos indo e vamos achar de cima. De cima é bem difícil, realmente. A gente usa esses critérios para tentar eliminar a chance de ser uma coisa ruim. Né? Mas às vezes a gente se depara aí, chega, putz, achei que escolhi bem e foi meio ruim a escolha, né? Chegou lá, era tudo desnível. Mas o que eu faço hoje, se eu tô num voo de balão, por exemplo, Boituva, eu já conheço todos os espaços onde dá para pousar. Então, tipo, o balão não sai desse raio de Boituva, eu já conheço todos. Mas se fosse num lugar que eu não conheceria, como já fui voar em alguns outros, eu faço um levantamento nos aplicativos mesmo de terreno. Perfeito. Então, eu vejo duas coisas. Eu que eu entendo um pouquinho mais do voo de balão, então eu vejo até vento para saber. Um dia antes, o cara já sabe onde ele vai decolar. Então, eu já sei até mais ou menos quais são os pastos que a gente tipo, vai ter de opção na hora. Tipo, às vezes, se ele vai decolar, tem um vento jogando ele norte, você não vai ficar olhando o vento sul, ou a área no sul. Você vai, só olhar da área pro norte que o balão vai ir, né? Então, isso já te elimina, vários lugares que você não vai precisar nem se preocupar em olhar. E aí, nos aplicativos tem relevo, ajuda bastante isso, se for relevo considerável, mais de 30 metros, ele já te avisa. Dá para ter um pouco de noção, inclusive o vento, a direção do vento, que não falha nunca. O aplicativo em vento não falha. E também a altura de camada também de nuvem, eles são bem fiéis. Só chuva, essas coisas, se chove ou não, que erra bastante, mas vento é excepcional, assim. O Wind é um bom aplicativo, inclusive ele te dá de camadas. Ele te dá ventos em todas as alturas, superfície, 100 metros, 2.000 pés, 2,5 e vai subindo. Não, perfeito. Acho que é mais ou menos aí, Zanella. E orientar, geralmente, o pessoal aí que está mais começando, sempre estudar a área em volta, né?
Acho que é bem Exato. interessante isso aí, né? O balão é um caso muito Isso é muito legal. né? Só que quando você vai soltar Muito numa atípico, área, tem uma drop mas zone é muito específica, legal. cara. Você vai numa drop zone específica, estuda não só a tua drop zone, estuda as áreas em volta, relevo, posso pousar ali, não posso. Lá tem Isso. declive, aclive. O balão, cara, Isso. é bem diferente, né? Exato. É não bem importa- diferente. Não importa quantos saltos você tenha ou quanta experiência que às vezes a pessoa acha que tem, é muito importante se você sempre chegou numa drop zone perguntar para os instrutores daquela drop zone as áreas, aonde você pode pousar, onde você não pode, perguntar as particularidades daquela drop zone. Com certeza, é muito válido, César. Eu trabalhei em 9 drop zones da Itália, cara, e era totalmente diferente, e foi exatamente isso que você citou. Sempre eu perguntava como era, tal, então eu acho muito válido até passar esse conselho pro pessoal aí que tá com um número de saltos legal ou que gosta de fazer bug para lá e para cá. Acho que vale a pena mesmo, realmente. É uma dica que eu sempre dou. Expande a tua área de conhecimento, não é só drop zone, né? É um pouco maior do que a drop zone. Uma dica que eu dou para os alunos e atletas é assim, aproveitar o momento de subida da aeronave para concentrar no salto. Aproveita para olhar na janela e olha em torno. Não só para se localizar, para saber onde está, mas pensar assim, se eu precisasse sair agora, onde que eu ia pousar? É um exercício que de vez em quando eu fico fazendo lá, uma brincadeirinha que você acaba reconhecendo bastante a região da área de salto onde você está. Com certeza, com certeza. Uma outra coisa assim, que eu ensino até na pilotagem de Vellamy, quando a pessoa vai fazer o coach comigo, é olhar o aplicativo também. Então, hoje você abre qualquer aplicativo, ele sempre abre com norte, sul, leste, oeste. Então é rapidinho, você já se orienta onde é vento norte, onde é sul, onde é leste, onde é oeste. E para conversar com um piloto hoje, se você não depender de pontos físicos embaixo da área, por exemplo, você vai para gringa ou você vai para uma área, qualquer que seja, você vai falar em norte, sul, leste, oeste, em qualquer lugar do mundo. Então, da onde está vindo o vento é norte, sul, leste, oeste. Aonde você quer que seja lançado, norte, sul, leste, oeste, em relação à drop zone, em relação à área de salto. Então, isso aí dá uma ferramenta muito legal também para você ir cada vez mais aprendendo e não ficando só, tipo, o avião me lança aqui, e, tipo, você entender o porquê de você estar saindo ali, o porquê das coisas, quais são os ventos. Quanto mais você entender disso, putz, a vida melhora pra caramba no paraquedismo. Isso aí, Zé, a gente acabou se estendendo nesse tópico aí. A gente tem mais algumas coisas para falar que você separou aqui que são super interessantes. Vamos. Pilotagem ativa, vento a gente tá falando aí. Vamos, boa. Vamos entrar agora na pilotagem ativa, que vai entrar junto o vento, tá? Acho que a galera já começou a escutar isso mais no paraquedismo, tá vindo melhorando mais a coisa de pilotagem de Vellamy, e é muito comum a gente usar esse termo no voo livre, né, no parapente, a pilotagem ativa. Ou seja, não é só ficar com os braços lá em cima e o Vellamy tá chacoalhando, aquele dia turbulento, e você tá com o braço lá em cima esperando para dar o flare. A gente tem que vir deixando pilotagem ativa. Na estrada, comparando com o carro, a gente também não fica com o volante numa posição só, né? O carro sai, seja por alinhamento do carro, pelo desnível do asfalto, até por vento, né? Tem regiões que pegam bastante vento. Então, toda hora, a gente está consertando o carro, a gente está pilotando. Isso é a pilotagem ativa, eu não estou dormindo no carro, eu estou ali, toda hora trabalhando, toda hora pilotando. Então, o Vellamy é a mesma coisa. Eu não estou 100% com o braço lá em cima e, tipo, nada, Vellamy chacoalhando e você está com o braço lá em cima sem fazer nada, né? Então, existe as técnicas da pilotagem ativa. Eu vou dar só uma explicaçãozinha bem básica, tá? Não é para sair já fazendo, vamos aprofundar mais aí no assunto, tá? Mas a pilotagem ativa é justamente isso que eu estou falando. O Vellamy te empurra um pouquinho para o lado, você conserta e continua voando em linha reta. Ou seja, o Vellamy te empurra para lá, você fecha para cá, empurra para lá. Então você está sempre dando esses toquinhos igual do carro, igual na estrada. Você está a 120 por hora na estrada, o carro quer te tirar ali, você opa, e vai sempre pilotando, né? Passa um desnível, um buraco, água, você tem que estar sempre... São as exceções que você tem que ainda mais fazer a pilotagem ativa no carro, né? Quando você pega água, quando você pega vento, você pega um desnível, um buraco, aí entra mais ainda a pilotagem ativa, mas ela sempre está existindo. No Vellamy é a mesma coisa.
a gente está sempre tendo que ter a pilotagem ativa. Mas tem dias ou situações que você vai ter que ter mais pilotagem ativa. Quais são esses dias? Vento forte, vento turbulento, que entra e vem, entra e vai né, dar aquele assoprada a mais e para e vai. Que entra também diferentes pressões, né? Que igual ao meio-dia também tem bastante diferença de pressão, de térmica. Então, do nada você chacoalha e desce, do nada dá aquela chacoalhada para meio querer subir, só que como é paraquedas é bem para baixo, não chega a subir muitas das vezes. Então, esses dias são as pilotagens ativas e existem bem próximas do chão, é muito mais comum. Por quê? Porque por conta do relevo, por conta dos rotores, o vento ele vem, bate nas árvores, bate nas construções e deixam eles turbulentos. Então, o dia que está ventando, essas turbulências são maiores. Ainda mais dependendo da drop zone ou dependendo de onde você vai pousar. Se tem regiões de montanha próximas, isso inclusive em quilômetros de distância da drop zone. Em dias de vento forte, essa região de montanha vai influenciar. E aí, outras questões mais próximas, como prédios, como árvores altas, como construções, né? E aí a gente tem que pilotar mais o velame. Para isso, a gente tem um recurso nessa pilotagem ativa, que é o meio freio. Quando eu estou com meu paraquedas a meio freio, eu estou gerando mais pressão dentro do meu velame, porque eu diminuí um pouquinho a área do meu velame por estar nesse meio freio, na cauda, e aí o meu velame ele fica mais o quê? Pressurizado, tá? O que eu ganho com isso? Eu ganho 2 recursos muito importantes. Primeiro, é como se você enchesse um colchão inflável que ele está mais pressurizado. Não é qualquer influência externa, qualquer pezinho que você vai pôr no colchão inflável que ele vai dobrar. Ele está com mais pressão, você precisa ter mais força externa para dobrar um colchão que está com muita pressão. O velame é a mesma coisa. Quanto mais pressão dentro dele, ou seja, quanto mais ar pressurizado dentro dele, não é qualquer vento externo que vai fazer ele dobrar. Então, vai ter que ser um vento mais forte. Então, se você já trabalhar no meio freio, você já vai ganhar isso, tá? E o wing load também ajuda muito nisso, que é a coisa lá atrás que a gente estava falando, wing load baixo e wing load cada vez mais alto. Isso é uma das coisas que altera. O velame fica mais pressurizado, tá? Então, isso já é uma ferramenta. E a segunda ferramenta mais importante do que ajuda você a estar no meio freio é como se você estivesse no neutro da posição na box, ou seja, na posição neutra em queda livre. Por quê? No meio freio você tem recurso de acelerar o paraquedas, que é deixar ele andar, braço lá em cima. Você tem recurso de frear mais o paraquedas até o ponto do pré-stall. E você tem recurso de ir para um lado e para o outro. Então você tem todos os eixos da pilotagem de velame. Se você está com o braço lá em cima e o seu paraquedas toma um chacoalho para trás, porque ele pegou um ventão, ele vai dar aquela caída para trás, você já está com o braço lá em cima para fazer ele voltar. Não tem o que você faça, e simplesmente só esperar ele voltar, esse chacoalho. Se você está no meio freio e você toma esse tapa do vento para trás, você, alivia um pouquinho o braço na hora, aquele rapidinho. E aí você sempre mantém o velame na cabeça, ou seja, freando ele, liberando ele, você sempre vai estar com esse trabalho de pêndulo para frente e para trás, assim, para frente e para trás. Esse é um recurso que você ganha com o meio freio. E para um lado e para o outro, você já vai estar. E ele vai estar mais pressurizado para essas influências externas das condições climáticas aí, de ventos, turbulência, essas coisas. E já está com ele na mão. Já está, ou seja, está nesse meio freio, já, tipo, ele vai mexer, você já sente ele na mão, na linha, você já sente o paraquedas se mexer, tá? Principalmente os paraquedas intermediários para o avançado, que a mão lá em cima, até mais ou menos a altura da cabeça e da orelha, são só folga de linha. Você não está mexendo nada no seu paraquedas. Então, se você está ali, você já tem um atraso, porque até aqui você não vai estar fazendo nada. É daqui para baixo que ele vai fazer alguma coisa. Tá? Então, o meio freio é super importante em condições de adversas, assim, que turbulência e pilotagem ativa. Só se faz pilotagem ativa com o meio freio. Não tem como você pilotar ativamente o tempo todo, corrigindo, se você não está com o meio freio, se você está com o braço lá em cima, tá? Então, meio freio é pilotagem ativa, onde você vai trabalhar, você já está pronto para fazer um flat turn, entendeu? Você já está tudo pronto.
Você tá com o braço aqui em cima, agora eu vou fazer um flash turn. Você tem que fazer o meio freio, esperar um pouquinho e aí entrar o flash turn. Então, se você já tá voando no meio freio, o flash turn já tá natural para acontecer, para deixar voar, tudo. Então, aí entra uma gama de ferramentas dentro da pilotagem de velame nessa pilotagem ativa. Perdemos o Zanella. Tem algum Zanella. comentário, Fissura, aí sobre o que eu falei? Algum adendo aí? Só lembrar o pessoal que às vezes pode pensar que o velame é uma parte à parte. Não, você e o velame são a mesma coisa. O que o Zanella falou, ele funciona como um pêndulo, né? Todas as ações assim, você sempre vai estar no centro e o velame vai estar se movendo nos eixos através do seu comando. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Opa. Isso. E é sempre você lembrar que você faz parte, o teu equipamento faz parte do teu corpo, você faz parte dele, vocês são uma coisa só, né? Tudo que você fizer, vocês dois são a mesma coisa. Justamente. Aí uma coisa que eu quero falar bastante sobre vento, inclusive numa tentativa de recorde aqui em Boituva a gente teve uma morte, né? O vento ficou fora do limite, mas não é essa questão que a pessoa morreu, e sim porque ela não tinha pilotagem de velame. Os dois, né? Um morreu e um se machucou, tipo nada, um arranhão. Mas foi muito feio a pilotagem dos dois e eles estavam pousando fora na Castelo e que um veio a perder a vida por conta dessa pilotagem, né? Eu quero explicar um pouquinho de vento. Quando tá vento forte e a gente está de nariz, a nossa pilotagem fica muito o quê? Sensível. Por quê? Com o seu velame, ele já voa uma velocidade. Ele já voa, vamos supor, a 40 km por hora para frente. Tá? Então, se junta com 30 km por hora do nariz, o seu velame tem de pressão dentro dele, uma pressão, vamos falar aí, de 70 km por hora, de vento dentro da sua asa. Então, qualquer toquinho que você der nele, ele vai responder muito mais rápido. Então, vocês podem perceber que quando vocês estão de nariz num vento forte, seja navegando alto ou seja no pouso, qualquer toquinho que você baixa o batoque ou num flare assimétrico, você vai ver que responde muito mais. O paraquedas vira muito mais rápido. E quando você está de cauda e você quer fazer uma curva, você vê que ela faz bem mais balão. Porque aí de cauda a pressão interna do seu velame está bem fraca. Porque o seu velame voa 40, tem 30 empurrando, você só está com pressão de 10 por hora dentro do seu velame. Então, de nariz, galera, quando está vento forte de nariz, um pouso, ele tem que ser muito com mais destreza, mais finesse, mais fino, uma sensibilidade muito maior, não pode fazer comandos bruscos. Por isso que o seu flare fica mais baixo quando está vento forte, e seu flare é mais lento quando está vento forte. Porque se você tacar a mão no flare, baixar com tudo, ele vai responder na hora e você vai subir, certo? Você vai fazer aquele flare que você sobe e aí depois você vai descer. Então, a gente faz o flare no vento forte mais sensível, mais devagar, mais gradativo e mais baixo. É por isso, é por conta dessa pressão que está dentro do velame. É a pressão que o seu velame já voa e o vento de nariz que está adicionando essa pressão interna do velame, tá? Então, até explicar nesse caso, tem até vídeo, mas infelizmente não vou conseguir mostrar agora, mas tem um vídeo, tem dois velames juntos nesse Big Way, pousando fora na Castelo, um pouquinho mais para frente que o outro. E aí o que aconteceu? Esse cara aqui que estava mais perto da Castelo, ele tomou uma fechada por conta do rotor para a esquerda. E aí o velame quis entrar no parceiro que estava do lado. Como ele não estava pilotando ativamente, ele no reflexo, ele batocou muito o paraquedas para a direita. O paraquedas foi para o meio da Castelo. Ele falou, nossa, vou bater na Castelo. Ele foi lá e enfiou a mão com tudo na esquerda. Aí fez um 180, bateu de frente com o chão. Esse cara se assustou também com a pilotagem desse mano e mandou um 180 e deu na árvore. Então, tipo, são por quê? Pilotagem ativa. Se a pessoa tá ali, é igual carro a 120 km por hora na estrada. Você faz a curva junto com outro carro a 2 retrovisores de distância. Mas porque você sabe que ele tá no lugar dele e você tá no seu. E a pilotagem é a mesma coisa. Se eu tô aqui, não tem por que eu ir lá. E se ele tá lá, não tem por que ele ir aqui. Vamos agora, né? Fodeu, vamos pousar em linha reta aqui onde tiver que ser. E só que a pilotagem, enfim, essa pilotagem ativa, esse vento de nariz que no dia estava 40 km por hora potencializou muito essa assimetria, esse comando rápido da pessoa, e aí deu no que deu.
Então é muito importante a gente aprimorar e entender isso para poder ganhar essa ferramenta da pilotagem de velame, esses recursos que é a pilotagem ativa, né? Boa, Fissura. Alguma... Legal, Zé, eu Zanelinho, adoro ouvir muito você bacana. falar, cara. Deixa eu perguntar uma coisa, você estava falando dessa pilotagem ativa, eu achei muito interessante. Para aluno, geralmente a gente recomenda vir com o braço alto, né, para Com manter o velame certeza. pressurizado. É, porque é muita informação também para ele, né? Ele está no início do skydive, tem muita coisa que a gente vai passar, né? É isso normal. Por isso que a gente põe os alunos nas condições boas, porque você não vai precisar pilotar ativamente se você está numa condição clássica, né? Exato. É. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse meio freio você faz a navegação toda ou mais próximo do chão? Mais próximo. Até porque lá em cima não tem muito assim, meu paraquedas, ele vai chacoalhar, vai tudo, mas você não tem perigo, aquela coisa que a gente tem no parapente, do paraquedas fechar, aquelas coisas loucas, né? Você só vai dar uma chacoalhada. Agora, para o pouso, já não. Essa chacoalhada gera um despencar de 3 metros, né? Uma curvinha, pouca que seja ela, mas involuntária. Então, você dali, você pousa onde você não quer, entra junto com um amigo, né? E aí vem para cima do amigo. Então, por isso que a gente tem que pilotar. E, normalmente, é baixo que tem essas pilotagens ativas por conta das turbulências, porque elas só são baixas, né? As turbulências, por exemplo, uma térmica, ela não vai muito alto. Normalmente, hoje, por exemplo, que eu estou voando direto aqui em Boituva, a térmica máxima que pega, assim, turbulência, é até 3.000 pés de altura. Acima disso é liso, né? Então, é o que acaba acontecendo. E a pilotagem acaba sendo só quando está chegando mesmo. Meio pontos A, B e C, ou pode até deixar para o B e para o C só. Do A para o B não precisa, né? Para não cansar e você se preparar ali para fazer a pilotagem. E fica legal também linkar esse tópico com aquele tópico da troca de velame, né? Quando, por exemplo, você pega o velame novo, você pode praticar esse tipo de pouso, que algumas pessoas chamam de pouso de emergência, né, Zan? Já vem de pilotagem ativa e você pousa desse meio freio para frente. Aí tem cursos específicos que o Zanella e outros instrutores passam. É muito legal você conhecer, né, o teu velame. Sim, linkando com com aquilo que a gente certeza. já falou. Com Toda vez que você certeza. pegar, você fazer esse pouso antes de explorar outras questões do seu velame. Eu, particularmente, fiz várias trocas recentemente, inclusive. Isso. E todas as vezes que eu troquei de velame, eu fiz pelo menos 3, 4, 5 pousos dessa maneira. Bem Legal. conservador para entender, né? Justamente. Então, essa pilotagem ativa é muito fundamental. É a primeira coisa que um aluno de parapente aprende, por exemplo. Mas por quê? Ele não tem queda livre, então o foco dele é 100% pilotagem de velame. Né? A gente aí tem que mesclar tudo. Então, a gente não ensina desde o início pilotagem ativa para o aluno, mas também ele só salta em condições clássicas, né? Em ventos bem fracos e aquela coisa toda que não vai necessitar uma pilotagem ativa. Isso seriam mais aí categorias B em diante que vão estar pegando um pouco mais essas condições, né? Então, aprender é legal. E aí entra o pré-stall, que a gente tem que saber... pode falar, Vivi. Deixa eu fazer só mais uma pergunta antes da gente mudar de assunto. Em que momento você solta o velame para fazer o flare? Ou nesse exercício a gente vem a meio freio realmente e só pousa com meio freio? Legal. Se você está precisando fazer a pilotagem ativa por conta de vento forte e turbulência, você pode vir até o pouso com ele. Tá? Você só vai completar o flare. Isso é muito importante. Porque se você está precisando fazer a pilotagem ativa, é porque está ventando forte e tudo turbulento. Aí chega perto do chão, você fala, nossa, vou ter que deixar o paraquedas voar. É o maior erro. Porque aí você impõe ele para baixo, dá velocidade, ângulo, né? Você dá a ferramenta para que o vento torça o seu velame, porque ele está numa pressão e agora ele vai tirar essa pressão e recuperar a pressão de novo. Então, é onde o velame vai afundar de uma vez ou ele pode fechar um pouquinho. Então, a pior coisa que se faz é você soltar ele com um vento turbulentão. Você tá vindo no meio freio, matando o seu velame ali, trabalhando. É só completar
porque se você já tem esse vento, então você não vai pousar forte, inclusive você vai pousar de pé ainda, tudo certo. É só completar. E Janela, e no caso, por exemplo, se você vem num dia quente, que ele está turbulento, às vezes até mesmo sem vento, ao meio-dia, por exemplo, ele está bem turbulento. Tá, esse aí não é necessário tanto uma pilotagem de igual vento forte, tá? Esses dias essa turbulência é variação de pressão, por isso que é térmica. Então, do nada o paraquedas dá uma afundadinha e do nada ele dá uma sustentadinha. Então, nesse dia, que é aquele meio-dia que a biruta gira para todo lado, quanto maior a velocidade você tiver, quanto mais rápido o seu paraquedas estiver, é melhor, porque você vai ter pressão para poder fazer um bom flare. Se você já vier no meio freio matando essa chacoalhada de turbulência, você não vai ter flare nenhum na hora do pouso. Tá? Aí a vantagem é deixar a mão em cima. Aí é vantagem deixar a mão em cima. E esse chacoalho, você só deixar ele acontecer. Ele não é um chacoalho, esse chacoalho de térmica sem vento, não é um chacoalho que vai te derrubar. Ele é só um chacoalho de clima instável, né? De diferenças de pressão, moléculas mesmo, que se afastam muito porque está dia quente e tem pedaços do clima que está um pouquinho mais frio. Então você sente essa diferença, entendeu? Aí, dá para explicar melhor, mas é isso. Nessa quesito é melhor vir com o paraquedas voando mais para você ter flare na hora do pouso. E se ele dá uma leve desviada por causa que o vento muda um pouquinho, você dá aquela espadinha lá em cima. Perfeito. Aí você só corrige, tá? Legal. Aí você só corrige, ele quer te jogar para lá, você só corrige um pouquinho, né? Legal. Boa. Zanella, Vamos... uma dúvida aqui ainda dentro do que a Vivi perguntou aí. Pois é, esse meio freio, né, nessa situação não de pressão, né, mas na situação do vento forte. de vento mesmo, né? Só um pouquinho. Nessa situação de vento... Nessa situação de vento, eu posso não largar os batoques para cima, né? Mas eu dar lentamente, deixar ele dar uma pressurizada, né? Para ele ganhar um pouco de velocidade, sem mudar ali o pitch dele. Pode. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Por exemplo, você está voando com ele no meio freio e você quer que ele dê uma aceleradinha a mais para você pousar com um pouquinho mais de flare, né? Sim. Aí você não volta ele rápido. Vem deixando ele ganhar aquela velocidade e se o chão já chegar, você volta a arredondar. Né? Então você pode sim, até porque você vai sentindo, você vai deixando ele ganhar velocidade e se do nada ele começar a chacoalhar de novo, você está com o recurso na mão ainda. Aí é legal. Aí é legal. Beleza. Perfeito. Também tem uma pergunta aqui do Renato Dias Jesuíno. Ele pergunta assim: para quem não tem frequência, como identificar a situação? Seria pela biruta? Pela envergadura da biruta? Ah, Sky Radical aqui respondeu. Legal. Boa. Para os alunos aí, para a galera, a biruta, lógico que é uma ótima forma da gente ver a intensidade do vento, mas a gente sempre pode usar uma referência visual olhando o meio dos nossos pés. Então, a gente sempre recomenda ali a uns 1.500 pés, antes de entrar no ponto ABC, encara o vento e olha para baixo. Ali você já tem uma ideia do quanto você está andando ou não em relação ao solo. Aí você já pode identificar o Vivi, vento. eu vou aproveitar rapidinho para falar isso, é bem bacana, até pegar um cabo aqui do iPhone, do seu carregador, para falar essa questão de olhar no meio dos pés, tá, galera? Olha só, imagina que uma das linhas é onde eu... Deixa eu travar com o joelho aqui, ó. Tá dando para ver, né? Imagina que meu dedo é onde eu tô, tá? E realmente aqui nessa linha é onde realmente eu estou, aqui é o paraquedas, tá? Nos meus dedos aqui. E o meu olhar, tá? Olha que essa linha aqui, ó, é a linha do meu olhar. Se eu olhar na ponta do meu pé, que aqui estamos falando de tipo 30 centímetros, olha lá embaixo o que vai virar essa diferença de erro, tá? Então, tipo, você tá a 4.000 pés de altura, você olhar a 30 centímetros para frente, vai dar um grau aí, lá embaixo, a hora que chegar lá embaixo, você tá errando por quilômetros da onde você tá. Isso aí é por isso que tem pessoas que acertam e não alvo, por isso aquela teoria que eu te falei antes, de estar próximo, quanto mais próximo você tá do alvo, lógico, tem um limite, tá, pessoal?
Mas aqueles 100 metros na lateral do alvo é importante, porque aí você consegue ver bem se você vai passar o alvo ou não. E não ficar lá muito longe, porque aí quanto mais longe você estiver, mais a distância aumenta dessa visão nossa aí. Então tem que olhar realmente bem embaixo das pernas aí para saber onde está. E já vai errar, mas é um erro melhor, né? É um erro mais preciso. Todo mundo, inclusive eu, quando eu salto com o FlySight, é um aparelho que marca via GPS, marca realmente onde você está, tudo. E a gente usa, assim, eu usei até pouco, mas é uma ferramenta muito legal para a gente evoluir na competição, né? E aí você fala, pô, vou fazer minha curva em tal lugar. Aí você vai olhar no FlySight e fala, nossa, eu achava que estava fazendo em uma área na drop zone e errei por 30, 40 metros. Né, por conta desse olhar aí. É isso aí. Eu também, a Boa. maior dificuldade que eu tenho hoje é também essa de acertar o setup justamente. O setup, para quem não sabe, é onde a gente inicia, faz as nossas curvas e tal. É justamente por esse olhar, né? Por esse olhar. O Zanella até me confortou um dia, eu cheguei para ele, pô, Zanella, só erra essas coisas, não sei o que. Calma, que isso daí realmente é a última coisa. E justamente por conta desse erro, né? Que a gente tem essa percepção errada de onde a gente está naquele momento. Porque é isso, a gente está olhando 30 centímetros de erro aqui em cima, lá embaixo é um erro muito gigante. Boa. Vamos para o próximo tópico, que já está quase no fim, só tem esse mais um. É a parte de posicionamento do harness, pessoal. Isso é uma coisa também muito legal que a gente aprende a fazer. E não é só para a gente ficar confortável no harness. Harness é nosso equipamento por completo, tá? Então, lógico que na pilotagem de velame o que influencia mais a gente é os tirantes de perna e de peito, né? Mas esse posicionamento do harness dá, além, lógico, do conforto, você ganha a sensibilidade do que está acontecendo com o seu velame lá em cima. Tá? Então, aquela famosa cadeirinha que a gente fala, quando o aluno ou o atleta vai ficando um pouquinho mais experiente, a gente já recomenda fazer, que é tirar o tirante de perna que está bem na virilha e jogar um pouquinho para baixo aqui no início da dobra da bunda. Não precisa ser lá na frente, é só para você sentar um pouquinho nele. E isso tem vários fatores, né? Desde os paraquedas grandes até os de alta performance. Cada um tem um ganho, mas o maior ganho que vocês vão ter com isso, além do conforto, é a pilotagem de velame ser mais sensível. Vocês vão sentir, o paraquedas vai chacoalhar mais, vocês vão sentir mais, porque a área de contato que vocês estão tendo com o velame, com o equipamento como um todo, é maior. Então, a nossa coordenação, a nossa parte sensorial ali da coxa, o velame vai virar para um lado, ele vai dobrar, ele vai vir da lateral da coxa até a parte interna, isso contando as duas pernas. E antes era só a virilha que te mostrava ou que te contava que o velame estava virando. E agora não, você está numa cadeira, então é a mesma coisa que você chacoalhar a cadeira. Todo o seu corpo, toda a parte que está sentado na cadeira vai te mostrar que você está virando. E a virilha é um ponto bem pequenininho que acaba que você percebe muito menos essas condições, né? E aí, lá na frente, vem as curvas de harness, que é com a curva o velame virar com o jogo de harness e sentando, isso é o mais certo, é o melhor a se fazer, é o mais eficaz, né? Que a gente aprende lá na frente. Isso aí. Falar um pouco do pré-stall, Zan. Boa. Galera, né? O pré-stall tá junto ali, galera, com a pilotagem ativa. É uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer num coach ou num curso aí de pilotagem de velame, tá? É achar o pré-stall do velame. Cada velame tem um pré-stall. Então, vai fazer um primeiro salto com o velame, fez um downsize nele, nunca voei nesse velame. Hoje você está num Manta, que é um Student, aí você vai para o mesmo Student, só que é da PD, é um Navigator, e aí isso tudo muda. Então, o pré-stall muda, o stall muda, consequentemente, lógico. E o que a gente tem que saber disso? A altura, o máximo que você vai conseguir frear o paraquedas sem que ele caia para trás, sem que ele estole. O stall é isso, voando, né? O stall, a gente falou do pré-stall, stall. O stall é quando
quando você freia demais o paraquedas, quando você dá aquele flare e mantém ele por mais de 3 segundos, por exemplo, ele vai cair para trás. E aí ele vai estolar, né? E aí a asa não voa mais, ela fecha e cai, e aí só volta a voar quando você volta os batoques lá em cima e ele abre de novo e começa a voar para frente normalmente de novo. E o pré-stall é o freio máximo, o máximo que você vai conseguir frear o paraquedas e que ele ainda continue voando, sem cair. Isso é muito importante para a gente poder fazer a pilotagem ativa do velame. Às vezes você precisa frear para não passar o alvo e você saber até onde você vai conseguir frear que ele não caia. Então a gente, em técnicas para pousos mais restritos, a gente usa muito o pré-stall, essa ferramenta, para pousar exatamente onde quer mesmo, e principalmente em áreas bem pequenas. E aí você precisa saber até onde você vai para que você não caia e piore tudo, né? Para que elas não voem mais. É por isso que no porque... base vocês... Desculpa perguntar. É por isso que no base vocês seguram tanto o velame? Toda vez que eu vejo um salto de base, eu vejo os caras segurando o velame inteiro, cara, o tempo inteiro A gente faz bastante, na pilotagem, faz bastante o pré-stall no base, porque a gente consegue descer mais reto, né? Pousar numa área restrita. Às vezes tem poste alto ou casa e você tem que pousar numa rua. Então você vem bem freado, ou vem até o fim assim, ou deixa ele voar antes e dá um bom flare. Mas ele permite você vir bem elevador. Mas você só consegue isso porque a carga alar tem que ser bem baixa, né? Não necessariamente. Essa técnica ela pode ser aplicada em wing loads mais altos também, né? Aproveita, o Zanella caiu aí, já ele volta, ele complementa. Mas essa técnica ela pode ser aplicada com qualquer wing load, né? É uma técnica de pilotagem mesmo que é como o Zanella disse, a gente, e a Vivi também, brilhantemente, a gente obviamente não passa eles não passam para os alunos logo no começo, porque é muita informação, o aluno às vezes vem muito empolgado da queda livre, então é muita informação no começo, mas é uma técnica de pilotagem que ela pode ser aplicada em qualquer carga alar, com qualquer asa e, obviamente, respeitando as maneiras certas de se fazer, ela vai te dar um grande recurso, que é o que a gente já abordou aqui, né? Mas o wing load não é um fator limitante, não, para pilotagem no meio freio, né? Para pilotagem ativa, ô Mauro. Não. Boa, Zan. Você saiu aqui, eu tomei as rédeas, cara. Boa, obrigado. Você que tem falado bem, tem honrado. Viu? E para fazer esse vin no pré-stall, você tem uma altura mínima do chão, porque depois você vai ter o arco de recuperação, né? Correto, corretíssimo, tá? O pré-stall é um limite de uma coisa, tipo de uma manobra para você poder frear, e ela tem uma altura mínima para você executar ela, tá? Porque no pré-stall você não tem como fazer do pré-stall para baixo é stall, então você não tem mais flare, ali é o seu máximo, né? Então você vai ter que voltar ele para ele voltar a voar e depois você ter flare para pousar. Então essa manobra ela é feita um pouquinho mais alto. No ponto C, já é perigoso fazer isso, certo? Sim, depende das alturas. O ponto C, eu entendo como ponto C a hora que você fica, última reta que você fica de frente para o alvo. Sim, a 300 pés, por exemplo. Aí depende da altura que você tá e o tipo de velame que você tá. Tá? Para você ter uma ideia, eu estou brincando e comparando, 300 pés eu estou saindo da antena, então dependendo do paraquedas vai estar alto, eu vou poder fazer tudo isso. Então com o Student, se eu vá hoje com o Student, 300 pés vai estar super alto, eu consigo fazer várias coisas até chegar ao pouso, entendeu? Então depende muito da habilidade, o nível que você está dentro da pilotagem de velame, e que tipo de velame você está fazendo. 300 pés vai estar alto ou vai estar baixo, mas depende de tudo isso. E das condições de vento e pressão também, né? Com certeza. Entre esses outros fatores externos aí. Legal. Boa. Agora, pessoal, a gente tem uma pincelada assim, bem básica. Esse é o básico da pilotagem, é o básico ali que a pessoa, depois de aluno, ela tem que começar a saber. É a primeira coisa que eu ensino numa pilotagem de velame. São essas coisas. É conhecer o seu equipamento, voar mais e ter ferramentas para poder pousar no alvo. E aí entra essa pilotagem ativa e outras coisas que estão englobados nela.
tá? E aí agora a gente quer encerrar aí, eu e a professora fizemos esse cronograma aí para hoje, e encerrar com um norte para vocês que vão entrar agora nas curvas, mas encerrar desde o início do paraquedismo até a parte avançada, tá? Hoje, o que é o melhor caminho para isso? Independente do tipo de curva que você vai fazer, ou se você nunca vai fazer curva no paraquedismo, tá? Mas os degraus que a gente tem dentro da queda livre, né, que todo mundo já conhece, barriga, depois o dorso, né, o backfly, depois o sit fly, depois o head down, né, as formações, tudo que a gente tem esse caminho, hoje em dia todo mundo sabe, mas a pilotagem de velame ainda é um pouco obscuro aí para todo mundo. Então, não sabe qual que é o certo, qual que é o melhor caminho, aonde você vai chegar a fazer com segurança o pouso e mais rápido, inclusive, tá? É um caminho mais rápido. Então, a gente já começa, voltando hoje, fazendo já um resumo. A gente começa com os velames grandes, uns velames students, velames com wing loads baixos, e a gente vai ganhando experiência. Então, desde o primeiro salto, né, a gente ter objetivo-alvo, a gente pousar no alvo, porque a gente vai trabalhar o nosso velame sempre e vamos sempre evoluir e aprender. Não deixar o pouso, pousei na área, tá bom, pousei ali, pousei assim, não. Sempre ter um objetivo-alvo, não que seja específico o alvo mesmo da drop zone, mas pode ser onde você determinou, já é o alvo. Aonde você acha que você quer pousar, esse é o alvo. Você falou que vai pousar ali, a partir desse momento aquele vai ser o seu alvo, tá? Então, primeira coisa, a gente começa assim, pousando no alvo, independente do velame, tá? Pousou no alvo, qual é o próximo passo? Poxa, quero aprender a fazer precisão. A gente vai começar a aprender a trabalhar, a fechar esse alvo até a moeda de R$1. Isso é uma coisa. Então, vai aprender técnicas para isso. Pô, não, eu quero a linha, já pouso no alvo, quero aprender agora a pousar com curvas para começar lá na frente, eu quero fazer swoop, tá? Então, o degrau é, primeiro, pousar no alvo. Depois que você está pousando no alvo constantemente, legal, a gente vai, que é aqueles mínimos de 20 saltos no alvo consecutivos, a gente vai começar a incrementar o pré-stall. Ou seja, eu vou estar alinhado no ponto C, ou seja, ponto C para o alvo, eu vou fazer o pré-stall do meu velame e soltar ele. Então, vou fazer aquele flare e solta. O velame vai recuperar e vai pousar. No início vai ficar alto, no início você não vai acertar o alvo, aí você vai começar a brincar isso, de pré-stall e acertar o alvo. A hora que você estiver fazendo bem esse pré-stall, com todas as técnicas certas, que isso a gente tem que ir vendo e acompanhando o instrutor, e acertando o alvo, a gente entra naquela brincadeira dos 20 pousos consecutivos, e com as técnicas certas, não é só faz de qualquer jeito e entra no alvo, não, faz um bom pré-stall, tudo. Aí a gente vai acrescentar o tirante dianteiro, galera. A gente vai fazer o pré-stall, tudo em linha reta, tirante dianteiro, solta e pousa. Pré-stall, tirante dianteiro, solta e pousa. Vamos ficar acertando o alvo e fazendo e melhorando todas essas técnicas. Então Zan, você só vai... Oi. Só para acrescentar, isso que o Zanella está falando é aquele conceito de arco de recuperação que todo mundo já ouviu falar, que a gente tem que conhecer do nosso velame, né, Zan? Para entrar nesse ponto aí, que é exatamente o que o Zanella está falando. Mas vocês já devem ter ouvido falar do arco de recuperação. Né? O arco de recuperação... Porque não tem motor, né? Ele vai ter uma inércia depois daquele pré-stall, onde ele vai ter que cumprir aquele percurso até ele voltar a voar novamente em cima da sua cabeça, né? E o legal é que assim, esse arco de recuperação, galera, o velame ele entra no pré-stall, ou seja, você vai fazer o flare, ele vai perder energia e agora ele vai mergulhar e ganhar energia. Então o pouso já vai ser mais rápido. E aí ele vai recuperar. Esse arco de recuperação é a volta para o mesmo ponto que ele estava voando normal. Cada velame tem o seu arco e não necessariamente o arco vai planar em relação ao chão. Tem velame que o arco continua sendo para baixo. Isso é uma outra coisa que depois a gente vai explicar. Por isso que eu nem entrei em detalhe muito do arco de recuperação. Mas para quem quer começar a pousar swoop, o caminho é esse. É começar a brincar com um pouso de mais velocidade. O caminho é pré-stall primeiro, depois ganhou o pré-stall e tirante da frente, pré-stall e tirante da frente.
ganhou isso, pousou onde você quer, melhorou, tá tudo certo, a puxada tá legal, como tem que ser, do pré-stall, a puxada do tirante da frente tá certo, posicionamento de onde está o joelho, onde está o corpo, tudo legal, acertou a altura, tá pousando onde quer, a gente vai acrescentar a curva de 90 graus, que entra a mesma coisa, pré-stall, puxada do tirante da frente e curva de 90 graus. E aí a gente vai fazer tudo isso de novo, até acertar o alvo, até melhorar todos os pontos, e aí a gente vai passar para o 180 e assim por diante. Vai acrescentando passo a passo até você chegar numa curva de alta performance, que é acima de 450 graus, e isso com cada velame, tá? Então, você vai fazer, que é uma das dúvidas, você está fazendo isso com um velame já, por exemplo, um Crossfire, um Crossfire, por exemplo, um 3.9, e aí você está fazendo bem o quê? Esse flare, o pré-stall, né? A puxada e o 90 graus. Pô, tô pousando onde eu quero, tudo, vou descer. Aí você desce para um 2.9, por exemplo, desce 10 pés. Você vai poder continuar no nível que você está. Não tem o problema. Você só vai acrescentar um pouquinho mais de altura e refazer. Mas por quê? Você veio bem sólido lá de trás. Você tem uma puta de uma experiência já sólida aí nas posições, tá pousando 20 vezes consecutivo onde você quer nessa manobra, então tá mais do que o suficiente provado que você tá apto a baixar de velame e a continuar do nível que você está. Você não pode avançar também. Você tem que continuar no nível. Aí ganhou o pouso dos 90 graus num velame menor, aí continua avançando. Agora eu vou para 180, eu vou para 270, eu vou para 450, e aí vai indo. Deu para dar uma entendida do norte da pilotagem? Legal. Tá? Meu, Zanella, muito legal esse passo a passo. Eu acho que a galera. A Zanella é show, cara. É importante Legal. falar, gente, não tentem isso em casa sem tutor, tá? Procure o Zanella, procure o tutor de pilotagem de velame antes de tentar esse tipo de manobra. Com certeza, eu sou exemplo disso, né? Sempre me dediquei muito nos velames, adoro, sou um exemplo de aluno, né? Gostaria de falar isso, deixar claro. Sou um exemplo de aluno do Zanella, de outros instrutores. E não tem milagre, não tem segredo, mas tem uma boa notícia também para vocês que gostam dos velames. Também não tem segredo, tá? É só se dedicar, é só ir para cima, é só ter paixão. Então, assim, bem isso que a Vivi falou agora, que o Surya falou, galera. O skydive tem que andar junto, queda livre e navegação. E não tem como evoluir a navegação se ninguém está te olhando e dando os toques certos para você. Não tem como evoluir a queda livre se você, de vez em quando, não faz um salto com o instrutor ou um salto com alguém mais avançado que você, um coach, para te mostrar o seu erro, te orientar, mudar os seus vícios, mudar o seu erro, né? E nada melhor do que você se ver fazendo erro, tá? Então, na pilotagem de velame hoje que eu ministro, que é o coach, eu vou, desde aluno, eu vou acompanhando todo o salto, a pessoa, toda a navegação, até os exercícios, porque ela vai se ver fazendo certo ou errado, e também se eu não acompanhar, eu só estou dando teoria, igual eu estou dando agora para vocês, eu não vou ver a evolução, porque eu não consigo enxergar o que ela está fazendo a 4.000 pés de altura, né? Então eu tenho que estar lá junto para ver. Então, mas tem super que ter. Interessante esse curso do Zanella, não é puxando o saco, não, até porque eu não falaria se eu não achasse bom mesmo. A gente fez legal. A gente fez alguns voos juntos, cara, e quando você se vê lá em cima, pegando, você vê sua posição, você vê suas pernas, é igual a queda livre. Quando você faz um coach de barriga ou de city fly, você não vê onde você errou. Na pilotagem é a mesma coisa. Eu via várias coisas que eu achava que estava fazendo correto e após ver no vídeo mudou tudo, sabe? Então, justamente. É realmente... É a mesma coisa que alguém te ensinar a queda livre, o instrutor te ensinar tudo no chão e não subir com você. Você está aprendendo teoria. O cara não vai subir com você e fala assim, como assim? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou me ver se eu estou certo ou errado? Como é que ele vai ver se eu fiz certo ou errado? E lá fora existe muito isso aí, vários pilotos de velame só fazem desse jeito, nem existe outro método. Então, aqui também eu estou fazendo, não faço outro método a não ser esse, porque é muito mais proveitoso e vai realmente evoluir o atleta, né? Legal.
Boa. E espero aí, agradeço bastante, o tempo deu para a gente conseguir fazer o cronograma aí que a gente tinha planejado. Lembrando, galera, isso aí é só uma super pincelada por cima, muito por cima, só para vocês verem o que tem na pilotagem de velame e o início, que é o mais importante, é o começo do aluno, o começo do atleta, para os saltos, as trocas de velames, e dá para aprofundar muito mais. Esse bate-papo foi como se vocês tivessem conhecido todos os passo a passo da queda livre. O que dá para se fazer em queda livre? É mais ou menos isso. E aí agora a gente vai aprofundar com cada um que queira aprofundar e melhorar a pilotagem. Legal. Irado. Show, adorei. Muito bacana. Eu estava com muita vontade de fazer isso sobre pilotagem de velame. Eu achei bacana. O tópico que vocês prepararam foi fantástico. Então, de parabéns. A gente já está chegando a quase 1h40 de reunião, então vou abrir para uma ou duas perguntinhas rápidas, se alguém quiser, antes da gente encerrar, tá bom? Boa. Isso aí, galera. Você repassou tudo que já fiz um curso com você? Foi legal, porque tem coisa que até melhorou aqui. Valeu, Muito legal você citar isso, Mauro. Mauro, Oi? muito legal você citar isso, cara, porque é o seguinte, às vezes uma pessoa, e várias pessoas vêm falar comigo, falam, não, mas eu já fiz o curso de pilotagem de velame. Aí eu fico pensando, caramba, talvez essa pessoa não tenha se atentado que não é que ela fez um curso de pilotagem de velame que ela sai apta a fazer tudo. Quando você faz um coach, por exemplo, vamos falar da queda livre que a gente está acostumado. Eu fiz um coach de city fly. Não é que eu saí de lá voando city fly. A pilotagem de velame é a mesma coisa. Você faz um curso, você faz 2, você faz 3, você entende suas necessidades, você faz 4, 5, 6. Eu não sei mais em qual curso que eu tô hoje. Quantos que eu já fiz. Por isso que eu brinco com todo mundo aí, com fissura, inclusive, que eu nem falo. Eu falo coach de pilotagem de velame. Porque é igual, não existe realmente, igual ele falou, não existe curso de city fly. Existe uma diária de coach de city fly. Você vai fazer 1 ou 10 saltos, e aí a semana que vem, 1 mês, 2, você vai fazer mais. E assim você vai evoluindo. A pilotagem de velame é a mesma coisa, não tem um curso. Cada um vai aprender de um jeito, vai desenvolver e vai levar mais tempo ou menos tempo. Então você vai pegando coach, né? O Maurão fez já um coach comigo, uma diária, e agora ele já assimilou até mais coisas aí. Embora o coach dele foi basicamente isso, um pouquinho mais aprofundado só. Então é legal. Foi para aprender a pausar só, né? Não foi nem para aprender a pausar. Mas foi legal. Muito bom, muito bom. Bem aplicando em cada pouso, mas tem muitas coisas que você passou hoje que, nossa, esse tal do alvo aí... Já melhora. Com certeza. Essa daí você viu para todo mundo, para mim também, para todo mundo. O Zanella, cada vez que ele fala, você aprende alguma coisa, cara. É incrível. Que bom, que bom. Fico feliz. E o resto foi legal, do pessoal mano. aí, ninguém mais tem dúvidas? Tem um aqui, César ó. tá pedindo para falar aqui. Deixa Tem um ele feedback aqui, dentro disso que vocês colocaram, fissura e a Vivi, queria dar o meu feedback aí. Normalmente eu fico quietinho aqui, aprendendo e anotando aí os novos conhecimentos, né? Infelizmente, não tenho gravado aí, perdi muitas lives também ao longo desse tempo, né? Mas, como feedback para os gods aí do paraquedismo, né? Eu já fiz o curso de pilotagem de velame com o Paulinho Marques, com o Paulo Gesta, com o Calai. Quero fazer um com você também. Legal. E assim, eu percebo que na fala, nas orientações, sempre tem algo novo. Eu fiz com eles 3, né? O do Calai, inclusive, não terminou, foi um momento ali que ele se ausentou. Mas eu sempre percebi conhecimentos novos. Então, né? Isso é muito importante. Agrada também ouvir a Vivi fazendo questionamentos, ela conhecedora profunda aí do paraquedismo, e eu tive uma dúvida, imediatamente ela colocou essa dúvida e a gente pôde estender esse assunto, né? Eu venho lá de trás, eu venho do T10, né? Quando perguntaram ali, já posou fora? Posei fora, né? Década de 80, posei fora lá, com o redondão lá, né? Aí passei um tempo sem saltar, voltei. Quando eu voltei foi pelo Sky Radical, fiz lá tudo com o Fernando e tal. Hoje eu estou aí na KTC, junto com o Israel aí, ele já é, né, níveis acima do que eu sou, e estamos juntos, eu salto por várias escolas. E assim, essas lives, elas são extremamente importantes, porque
porque elas atingem paraquedistas de diferentes níveis. Sempre tem algum conhecimento a mais a acrescentar, sempre. O que eu tenho reparado é isso. Eu faço a minha anotação ali, às vezes fica só na memória e a gente esquece, mas esses conhecimentos pequenos, como você falou agora, verde claro, verde escuro, né? Essa questão do 100 metros do alvo que foi ali mencionado, essa de segurar no meio freio com essa intenção, eu nunca tinha ouvido falar. Isso, para mim, assim, foi uma novidade, né? Porque o que se ensina como padrão nos cursos de pilotagem de velames é a questão de você dar gás, né? Você dá gás para chegar, porque ele chegando pressurizado, ele chega melhor. Você tem que estar preparado para fazer um pouso de cauda, um pouso sem ele estar pressurizado, mas você tem que dar gás nele, né? E aí foi uma outra abordagem. E realmente eu já peguei umas pancadas somente aqui no Cerrado, né? Escadar Cerrado, eu salto muito bem. Mas você pega uns ventos assim, pancada, e a ideia primeiro é o seguinte: deixa voar. E não resolve, né? Eu salto com 170 e tal coisa, e não resolve. Aí eu vejo o pessoal naqueles velamezinhos toalha de banho, né? E aí fica a ideia que é só isso, que é só o wing load, não é. Né? Você tem outros recursos aí para lançar a mão, entendeu? Então, Com certeza. E para a abordagem de vocês, porque é construtiva, tá? Esse feedback eu achei importante. Tá? Mas, legal, poxa, obrigado. muito legal essa colocação, Géser. Você que fez coaches com vários treinadores, eu também fiz. E é muito legal, porque você pega alguma coisa, uma particularidade de uma pessoa, de outra. Sim. A gente no Brasil, a gente tem... Olha, é sério, eu já tive fora. A qualidade dos profissionais aqui do Brasil, ela é... Cara, a gente não deve nada, muito pelo contrário, tá? Nós temos atletas aqui, instrutores aqui, que poderiam viajar ao mundo dando aula, palestra, o que fosse. E a gente tem que aproveitar isso aqui, né? Como consumidor de conteúdo, nós que estamos nessa fase sempre de aprender, muito com profissionais como o Zanella, por exemplo. Aí eu não sei no Cerrado quem que tá, acho que é o Paulinho, né? É o Paulinho, tá ali. Puta, show de bola. Eu nunca tive oportunidade ainda, mas espero um dia ter também de voar, E de agora fazer tem o algum treino Roncato com ele. também, que ele fez o curso lá na Flight One, né? Na Isso, Flight eu ia até One, falar, o Roncato estava aqui com a gente há 2 Ele- semanas atrás, a gente Exato, falou um o pouco, Kevin. né, O Kevin também, lembrar, né, Vivi? O Kevin também. o Kevin. Muito bacana. Eu estava, inclusive, no dia do acidente, eu estava em Boituva, eu presenciei, eu vi o acidente que o Zanelinha mencionou aí, certo? E essa abordagem, justamente associando a questão do meio freio como um recurso importante naquela situação, para mim foi uma novidade assim, importante, porque o meu primeiro, minha primeira meta, o elemento é segurança, entendeu? Depois que vem a construção ali, entende? Então, extremamente importante aquilo ali de você colocar. Era um dia que estava com muito vento, nos saltos anteriores o pessoal realmente pousou fora, né? Estavam tentando ali o recorde paulista, né? E é por aí. Eu espero que essas lives continuem pós-pandemia, né? Foi uma iniciativa muito boa. Eu acho que os profissionais da área que dão cursos, dão coaches, eles estão conseguindo novos clientes, né? Eu sou um novo cliente em potencial e outros tantos, entende? Porque ninguém aprende aqui, você vai aprender na prática, é one-on-one ali. Então, espero que continue, realmente prossigam esses encontros, porque eu peguei no meio do caminho, né? Estava no trabalho online e tal coisa, mas ainda foi frutífero para mim aí. Um abraço aí. Boa. A gente agora está gravando, né? Então, os próximos você pode assistir pelo link. Agradeço muito o feedback. A ideia realmente é compartilhar conhecimento. A ABRA, a nossa associação, né, a Academia Brasileira de Paraquedismo, ela veio com uma proposta diferente no sentido de reforçar o ensino, disseminar conhecimento pelo Brasil afora, né? Então, obrigada pelo